Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. E hoje o programa, claro, sempre muito bem pensado com cuidado, com conteúdo de qualidade para todos vocês. Acompanhe comigo o que vamos apresentar hoje no programa. Muito feliz de estar de volta com vocês para falar sobre saúde mental, um assunto que está cometendo muitas pessoas, são síndromes da saúde mental que serão vistas aqui hoje para o entendimento e para que vocês possam buscar, através do conhecimento, ajuda com os profissionais. Até já! Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o Pacto Antinupcial. É um documento feito antes do casamento. Será que você pode colocar uma cláusula de infidelidade nele? Então vamos comigo assistir. Não falei para vocês? O programa está imperdível. Nós vamos para um pequeno intervalo, é rapidinho, e voltamos já já. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com que roupa você vai construir um novo mundo? Com que roupa eu vou? A camiseta básica da Hering está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com carbono negativo, o impacto é positivo. Com que roupa eu vou? Porque cuidar do planeta também é básico. Hering, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Mega Web TV, a TV que valoriza você. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1.000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Tudo aqui. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. É sempre muito mais, dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar, com conteúdo que
junto e conectado. Supernatural, a luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto muito em moda e que, aliás, está muito na prática. Muita gente tem vivenciado isso. Esgotamento profissional. Muita gente, inclusive, sabe do esgotamento profissional, mas não sabe que está passando por essa síndrome. Inclusive, muita gente acreditando estar com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai, né? Durante a pandemia, nós enfrentamos diversas situações, todos nós do planeta. Passamos por momentos muito difíceis, desafiadores. Só que isso ainda não passou. Ainda estamos já no final da pandemia, mas estamos ainda enfrentando as consequências dela e que parece que vai durar ainda algum tempo. Mas o que seria esse esgotamento profissional? Como eu vou saber, como eu vou diferenciar um esgotamento profissional de uma possível leve depressão, uma forte depressão ou algum outro tipo de transtorno, síndrome ou qualquer coisa nesse sentido? Nós convidamos para voltar aqui ao programa a Miriam Moraes, ela que é psicoterapeuta holística, analista junguiana, homeopata, que esteve aqui, aliás, teve uma grande repercussão aquela entrevista quando ela conversou com a gente, todo mundo gostou muito da forma com que ela explicou determinados assuntos aqui, que agora nós vamos falar sobre outra matéria totalmente diferente. Esgotamento profissional. Tudo bem com você, Miriam? Sempre muito iluminada, sempre muito bem, sempre muito, aliás, você passa uma tranquilidade muito grande, isso é a grande opinião dos internautas também, né? Nossa, ela passa uma calma, uma tranquilidade, né? Isso é muito bom também, né? Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada de novo pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre um assunto que realmente tem acometido muitas pessoas e trazido muitas dúvidas, inclusive, né? As pessoas ficam muito na dúvida, o que é que eu estou sentindo a partir disso. Então vai ser um assunto bem bacana. Pois é, esgotamento profissional. O que seria esgotamento profissional? Seria eu estar cansado demais, né? Confundo ali às vezes com uma depressão, ou quando a pessoa está muito cansada e precisa tirar umas férias. É mais ou menos isso? Nos ajude a entender, diferenciar. Sim, diferenciação é importante nesse caso. Você colocou 3 fatores que, na verdade, se a gente olhar de uma forma rasa, nós colocamos como um único, o cansaço físico. Mas, na realidade, não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Nós estamos falando aqui de uma questão mental e que passa por alguns estágios. Então, o fato de eu estar cansado e falar assim, poxa, eu preciso viajar, preciso descansar um pouco, né? Estou trabalhando demais, isso não me acomete nenhuma questão, nenhum problema, né? Eu ia falar nenhuma patologia, mas não necessariamente uma patologia. Quando eu começo a perceber que isso pode se transformar em algo mais sério, quando eu começo a perceber que isso realmente se torna uma síndrome, como você falou, mas na realidade burnout não chega a ser né, porque é isso que eu ia falar, burnout. Burnout é o nome que se dá para o esgotamento profissional. Porque o esgotamento profissional ele perpassa por várias situações, né? Mas para que a gente consiga nomear. Eu queria falar melhor, mas é nomear. Tudo bem, nomear. Então é conhecido como burnout, né? E aí, como é que a gente entende o que é isso? Então tem um processo. Não é o cansaço, né? Não são questões isoladas. Por exemplo, nossa, hoje eu fui trabalhar e fiquei super irritada. Essa semana eu tô irritadíssima no trabalho. Ou tem uma pessoa lá que eu não consigo. Ou, não
né? Existe um processo e algumas etapas que precisam ser olhadas e analisadas para que a gente chegue a um diagnóstico, ou de esgotamento profissional que seja, ou de uma depressão, ou de uma crise outra qualquer que possa estar acontecendo. Eu ouço a palavra esgotamento profissional, acho muito pesado, porque assim, é um trabalho que eu faço, né? Eu escolhi fazer um trabalho. Sim. Eu escolhi estudar para fazer aquele trabalho, para melhorar cada vez mais, me especializar profissionalmente nisso. Quando eu esgoto profissionalmente, isso é muito pesado, porque eu vou fazer o quê? Se eu esgotei naquela profissão que eu faço, né, como é que eu vou fazer? Eu preciso voltar a trabalhar. Se eu estou esgotado, eu não vou conseguir voltar a trabalhar. Esse é o grande ponto, né? Que as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas a partir disso. Só que para a pessoa chegar neste nível que você fala de compreensão de que eu não vou conseguir trabalhar porque eu estou acometido por algo, de novo, os processos. Então começa como? Normalmente, a grande maioria das pessoas que passam por isso são pessoas que são muito julgadoras, autojulgadoras. E pessoas que trabalham e têm no trabalho como a sua principal função de vida. Então, elas deixam de lado as funções pessoais, elas deixam de lado as questões físicas, elas deixam de lado outras possibilidades de vida que são necessárias. Então você começa a ver uma pessoa que só trabalha, workaholic. Existe essa expressão também, né? Aqueles workaholics, assim, só pensa 24 horas em trabalho. E a saúde emocional dessa pessoa, né? Então, a gente poderia aqui citar algumas das fases para exemplificar. Como eu vou identificando isso? Eu começo só trabalho. Então, eu penso em trabalho 24 horas, eu vou cedo para o meu trabalho, eu saio tarde do meu trabalho, eu chego na minha casa, eu vou estudar ou vou fazer algo referente ao meu trabalho. Nos meus finais de semana, eu passo a não ter mais muito contato com as pessoas, eu estou sempre priorizando este trabalho. Ah, mas não é normal quando se faz o que gosta? Eu até brinco, né? Eu no consultório, às vezes, fico 12 horas no consultório. Você aqui talvez fique muitas horas, mas ainda assim, naquele momento eu estou para o trabalho, mas quando eu saio ou em um outro momento, eu preciso reservar para outras atividades. Ok, não fiz isso. Eu começo a me irritar. Eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar desconfortável, as coisas parecem que não saem bem como eu quero, por mais que esteja tudo muito bem, tudo acontecendo. Outro ponto, outro sinal, né? A irritabilidade, a falta de paciência, e ainda alguns chegam, e eu tô falando ainda de questões muito, muito leves e práticas, tá? Algumas pessoas entram em outras questões que começam a não cuidar da própria pessoa, do cuidado pessoal mesmo. Então, assim, eu não quero dormir, eu não durmo bem, aí eu acordo mal, aí eu não quero lavar meu cabelo, eu não quero tomar um banho, eu não quero escolher uma roupa, ou eu não quero... Entende? Aí já passa um pouquinho pela depressão também, né? Porque a depressão tem essas características também. Exato. Né? Exato. Você vê como é complicado a gente fazer essa análise? É muito complicado, porque é tão próximo, por isso nós falamos que é muito mais uma questão de personalidade do que uma questão fisiológica de adoecimento. Tanto a Organização Mundial de Saúde identificou e colocou, né, catalogou a síndrome de burnout, mas não como uma síndrome muito mais psíquica, entende? Do que, na realidade, uma questão física. Aí a gente já entra num detalhe complicado, porque a depressão a gente sabe que ela é orgânica, não é isso? Ela se torna, né? Ela se torna orgânica, né? Aí a pessoa passa a ter que depender de remédios para sair dessa situação. Exato. E como é que isso funciona? E é mais ou menos o mesmo mecanismo, né? Eu me coloco numa situação, você quer ver uma outra situação que pode desencadear, né, um outro fato? A procrastinação. Então, eu falei aqui de pessoas que super trabalham, né? Mas também tem pessoas que colocam no dia
eu tenho 12 horas úteis, e talvez outras pessoas tenham um pouco mais, um pouco menos, não importa, e colocam muito mais coisas do que o que eu tenho útil. Então eu não consigo, e aquilo começa a me gerar um desconforto, uma ansiedade. Não, na verdade, primeiro um desconforto. É um desconforto de não ter feito. E aí eu falo, tá, então eu não fiz hoje, amanhã eu preciso fazer o que eu tenho para amanhã e mais isso que eu deixei de fazer. Aí vira um acúmulo, aí eu começo a procrastinar determinadas coisas. Só que a procrastinação gasta muito mais energia e me coloca numa posição muito de mais calamidade, na verdade, do que o próprio ato de ir fazer. Então, às vezes, procrastinar é muito pior. A partir desse desconforto, o sentimento começa a ser gerado. Agora eu quero voltar um pouquinho quando você falou que, tudo bem, você faz o que você gosta, né? Sim. E como você pode ter um cansaço com isso, né? Já que você faz porque você gosta. Sim. E você se diverte trabalhando, Uhum. né? Essa seria, entre aspas, né? Sim. Seria um fato, Sim. né? Eu gosto do que eu faço, Uhum. né? E eu realmente trabalho muito, Uhum. muito mesmo. Chega semanas que eu trabalho de domingo a domingo, né? Porque tem televisão, tem eventos fora, você tem que fazer apresentação de podcast, e vai ali acumulando várias situações. Eu dou aula também, né? Então ali vai acumulando várias situações, e tudo isso é trabalho, Sim. né? Esse trabalho. Mas eu gosto, eu me divirto, eu acho bom o que eu faço, me sinto bem, então eu achava que não cansaria. Né? Achava que não teria um esgotamento, até chegar num ponto, eu pessoal, até chegar num ponto que eu falei, peraí, eu acho que eu estou cansando, porque é um ritmo muito acelerado. Chegou um ponto de eu acordar numa cidade, almoçar em outra e dormir em outra. Né? Isso tudo em trânsito de aeroporto, que você sabe que é muito estressante e tudo, né? Então chegou num ponto que eu falei, eu acho que estou cansando. Porque eu realmente fiquei assim, um pouquinho, até eu cheguei a falar, eu acho que eu estou esgotado desse ritmo. Aí eu comecei a abrir mão de algumas situações. Aí eu comecei a analisar também outras, porque eu sou muito perfeccionista, né? Para mim, nada pode ser feito. Quando falta alguma coisa ali, aí para mim a coisa já não funciona muito bem, né? Mas esse perfeccionismo também me teve um preço muito alto. Peso. Ali ficou bem complicado, né? E eu queria saber de você como lidar com isso, né? Com a gente que é perfeccionista, a gente que tem essa vontade de querer sempre acertar e tudo, né? Mas eu vou pedir que você permaneça com a gente aqui um pouquinho mais, você conversar mais com a gente. Isso eu preciso chamar um intervalo comercial e a gente volta nesse assunto, pode ser? Ok, estaremos aqui. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou. Com que roupa você vai construir um novo mundo? Com que roupa eu vou. A camiseta básica da Hering está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa eu vou. Com carbono negativo, o impacto é positivo. Com que roupa eu vou. Porque cuidar do planeta também é básico. Hering, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. No one told you life was gonna
Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Mega Web TV, a TV que valoriza você. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. Vai sempre muito mais, dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar, com conteúdo que arrasa. Na banda larga e no celular, com a Claro eu sou muito mais. Claro, tudo junto e conectado. Supernatural, a luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e para você que chegou agora, estamos falando hoje sobre esgotamento profissional. O que é esse mal? Como identificar que nós estamos esgotados ou se nós estamos com depressão ou que estamos apenas cansados? Recebendo aqui hoje Miriam Moraes, está de volta ao programa, que é psicoterapeuta holística, analista junguiana e homeopata. Miriam, antes de entrar no intervalo comercial, eu estava falando sobre esse perfeccionismo, né? E citei o meu exemplo. Sim. Eu sou muito perfeccionista. Aliás, eu era muito mais, né? Eu não permitia erros. Isso é um absurdo, né? Hoje falando eu sei que é um absurdo, porque todo mundo erra e os erros acontecem sim. Mas eu passei a abrir mão dessa exatidão para colocar a seguinte frase: bom, eu tenho acertado mais do que errado. Isso já me diminuiu um pouco o peso. Significa assim, eu erro, mas não estou errando tanto, eu estou acertando um pouco mais do que errando. Mas eu erro sim. Então isso começou a melhorar para mim em algumas situações. Mas mesmo assim, isso foi difícil para que eu administrasse. E ainda é hoje, eu preciso confessar para você, né? Porque eu tenho várias atividades. Eu não trabalho só aqui na TV, só apresentando, né? Tem podcast, tem outras apresentações, tem apresentação de eventos, tem aulas que eu ministro, né? Enfim, tem outras situações aí que a gente vai fazendo, né? Como lidar com essa cobrança, esse perfeccionismo, entre aspas, né? Essa cobrança de você estar sempre certo? Qual que é a sua dica para que a gente possa administrar isso melhor? Então, você disse sobre gostar do que faz, fazer porque gosta e perceber que em algum momento você estava esgotado. Foi essa a sua expressão.
né? O esgotamento físico, ele vem por uma falta de condicionamento, e não estou falando sobre condicionamento físico, exercícios físicos especialmente, né? Eu estou falando sobre condicionamento mental mesmo para aquelas atividades. Então, se eu não me preparo, se eu não tenho um condicionamento emocional, se eu não tenho um condicionamento mental e físico, eu vou me sentir esgotada fisicamente, mesmo fazendo algo que eu amo. Isso é fato. E aí, como reverter este quadro? Eu preciso compreender o tempo, como nós falamos anteriormente, né? Quanto eu estou fazendo? É viável isso? Esse é um ponto. Entrando aí, a gente vai falar dessa autocobrança. A pessoa é muito exigente, as pessoas que passam por esse processo, na grande maioria, ou elas são muito exigentes com elas, ou elas estão num processo de trabalho que exige muito delas. A gente fala, por exemplo, das pessoas da área da saúde, né, médicos, veterinários, bombeiros, que estão ali sempre muito em risco. Na verdade, eles estão com a vida, né, na mão, e isso gera um estresse natural no corpo. Porém, se ele não consegue deixar aquele momento e ir para onde quer que seja e aliviar aquele estresse, isso vai virando acumulativo. E este acumular é o que vai causar, então, o que pode chegar até mesmo em crises de pânico. Eu posso chegar para trabalhar ou para fazer a minha atividade que eu gosto, que é muito boa para mim, e eu não consegui. E normalmente a gente vai fazer associações com porque eu não gosto de A ou B, porque C ou D me tratou mal, e na realidade não é isso. Pode existir, eu não estou aqui dizendo que não, né? Mas o desencadear não vem daí, o desencadear vem de dentro. Vem do quanto eu estou me preparando para ter aquelas atividades. E aí, quando a gente faz associação com as depressões ou qualquer outra, né? O pânico, ou seja o que for. Por quê? Porque aquilo começa a me causar desconforto. Lembrando que todo adoecimento na psicossomática, a gente entende que todo adoecimento, ele vem da psique. Então, eu começo pensando para depois eu somatizar e vir para o meu corpo. Alguns profissionais até falam, e aí eu quero deixar claro que é uma fala da Miriam, por experiência em consultório, né? E claro, muito estudo, vários estudos. Mas muitas pessoas colocam a questão física antes da questão emocional, que foi mais ou menos o que você trouxe, né? A pessoa fica assim, aí ela deprime. Não, ela está num processo depressivo, ela está num processo de adoecimento mental para chegar no processo físico. Então, adoece primeiro a mente mental para depois transferir para o corpo físico. Exatamente. E como assim? Peraí, mas como é que a mente já está adoecida e não tem sintomas, né? E tá tudo bem, e aí depois de um tempo... Por quê? Todo esse processo que você começa a fazer de excessos, como eu disse, trabalho demais, dormir de menos, alimentação, quer dizer, você muda a sua rotina, todos os seus processos, porque você já está adoecido, porque você já não está confortável com o que você está fazendo. Gente, ou da maneira que você está fazendo. E a gente não percebe, né? Não percebe. Agora, por isso eu digo assim, o cuidado de olhar pra gente. A gente precisa olhar pra dentro, parar, respirar. Eu falo muito isso no consultório. Gente, respira assim, um minutinho. Para antes de falar. Faz assim, ó. Você vai ver que você vai falar outra coisa já. Mas, gente, será que funciona esse negócio mesmo? Funciona. Fazer esse teste. Pode fazer esse teste. Quando você tiver, por exemplo, você está numa palestra, você me disse, né? Eu faço algumas palestras, eu dou algumas aulas, eu participo de algumas coisas, e às vezes eu chego ali e eu não faço, quem me conhece sabe, eu não tenho roteiro, eu não me preparo muito, né? Eu tenho e aí, às vezes eu chego e me dá assim, uma coisa que eu falo... Será que eu vou conseguir, né? Será que vai dar certo?
Aí eu paro, respiro, entendo que eu tenho em mim. Se eu tenho em mim, vai dar certo. Mas se eu realmente equilíbrio, faço, né, Mir? Se chegar nesse ponto, né? Precisa de equilíbrio, mas esse equilíbrio é adquirido através do quê? Do autoconhecimento, da autopercepção. Seria você conhecer seus limites? Seus limites, claro. Quando eu falo do tempo e de quantas coisas você faz, né? Quanto eu gostaria de fazer e quanto eu consigo fazer neste momento. Você sabe que, assim, eu preciso dar um exemplo pessoal, né? Porque eu não sei as outras pessoas como são, né? Inclusive, eu quero até falar para vocês do meu exemplo, né? Cheguei num ponto, realmente, de começar a analisar algumas situações. E eu fazia muito detalhadamente algumas repetições, né? E tinha que ter exemplo. Não, vou dar uma palestra, essa palestra tem que ter essas animações, tem que ter essa imagem, tem que ter esse perfil, tem que ter esse início, tem que ter essas. Aí eu parei e falei assim, peraí, ela não precisa ter essas e essas, eu não preciso parar uma noite inteira para fazer essa ilustração. Elas não vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença vai ser o conteúdo que eu vou estar trabalhando e tal. Então eu não preciso perder uma noite fazendo isso. Aí eu deixei de fazer uma noite, fazer essa animação. E a palestra transcorreu tranquilamente. Mais uma vez as pessoas gostaram, tudo foi tranquilo. Aí eu fui começando a eliminar algumas rotinas que eu mesmo colocava. Que você se impõe, é isso, né? É autoimposição. Eu colocava demais, eu falava, tem que ser assim, tem que ter. Aí quando eu desconfiei, quando eu comecei a observar, eu falei, não, eu estou criando problemas para mim. Eu estou criando várias coisas que não são necessárias para o meu dia a dia. Eu posso passar sem elas, eu posso viver sem elas e vai viver bem, e muito bem, né? Foi aí que eu comecei a desestressar um pouco. Eu não sei se esse é um caminho também. Claro que é um caminho, super, porque o que você fez? Qual foi o processo? Um processo de autoanálise. De compreender que talvez passar a noite acordado para preparar a sua palestra tirava de você uma energia que você poderia estar colocado na hora da palestra. Quando eu falo, as pessoas que me conhecem, sabe, até me criticam um pouco no sentido de você não faz um roteiro, você não tem uma programação. Eu falo, gente, é uma coisa de... Se é um assunto que eu não conheço, eu posso até estudar antes, mas se é um assunto que eu não conheço, ninguém vai me chamar para falar sobre um assunto que eu não conheço. E se é um assunto que eu conheço, então eu tenho que estar apta. Eu posso ir buscar um outro dado, mas é uma coisa que está aqui, é meu. E quando você reconhece o que é seu, é muito mais tranquilo de fazer. Ah, Miriam, mas olha só, você, né, tá lá no consultório, ótimo e tal, e eu que trabalho numa loja e tenho que atender as pessoas, ou eu que trabalho numa obra, ou eu que trabalho num bico, sabe? Ou eu que sou um grande empresário e tenho que decidir coisas que é diferente disso. É do mesmo jeito. Se você domina o que você faz, você elimina peso. E aí você evita todos esses transtornos causados. Todos esses transtornos causados. Então a gente pode concluir, não sei se é o correto, que essa questão do esgotamento profissional passa por uma falta de você se conhecer seus limites. E analisar também, além dos seus limites, analisar suas potencialidades e não ficar tão assim, se cobrando, né? Exatamente, principalmente as potencialidades, porque na grande maioria, e isso já tem vários estudos científicos que mostram, quando eu falo que é uma questão de personalidade também, as pessoas que desenvolvem o burnout ou o estresse por trabalho, ou seja o que for, são pessoas que já trazem na vida, desde sempre, uma coisa de um pouco de inferioridade, um pouco de agressividade, essa questão da assertividade que você fala, né? Então, assim, são pessoas que querem que as coisas aconteçam do jeito que elas querem que aconteçam. Então, se eu tenho um superior que vai falar para mim que eu preciso fazer daquele jeito e entregar naquele dia uma coisa que eu acho que não deve ser, isso gera um conflito em mim
Claro que eu não vou de encontro com este superior, né? Porque o meu trabalho vai estar ali, mas isso gera um conflito em mim, porque aí eu já tenho uma coisa assim, tipo, como assim eu preciso? Né? Como assim eu tenho? Então, percebe que já tá, o conflito já está aqui. Quando eu falo que é emocional e depois físico, né? E não físico e depois emocional, é um conflito interno que eu já tenho. Sabe, uma coisa que eu sempre falei, Miriam, eu acho que já até falei isso com você em off, eu acredito que as pessoas, elas não precisam fazer análise, elas merecem fazer análise. Porque quando eu passei a fazer análise, tem muitos anos atrás, mais de 2 décadas, né? Mas quando eu passei a fazer análise, eu vi muitas situações e passei a entender várias outras, e se eu tivesse feito antes, eu teria evitado muitos equívocos. Muita coisa teria sido feita diferente. Então eu sempre falo, e vou falar agora para você, né? Você não precisa fazer análise, você merece fazer análise. Merece pela sua vida, pela sua história, merece pela história que você ainda vai construir. Porque a história que você já fez, ela merece sim um ponto ali, uma consideração, e vai sempre fazer parte da sua vida. Mas a história que você vai construir ainda, ela merece ser bem construída. Por isso você merece fazer uma análise. É a minha opinião. Sempre foi a minha forma de ver a vida, né? E a gente vê agora essa questão, né, explodindo aí no planeta do esgotamento profissional. E é muito bom falar com você, porque você coloca as coisas tão fáceis, tão simples, né? E a gente vai entendendo, talvez seja característica sua, por isso que você é uma analista, por isso que você faz o acompanhamento, por isso que você orienta as pessoas tão bem, né, ali. Mas você faz a gente entender isso facilmente e muito rápido. A televisão passa tudo muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Você me fez entender essa questão agora, aqui, né, desse esgotamento profissional, que é uma análise interna que a gente tem que fazer. Espero que você volte aqui mais vezes, o mais rápido possível. O telespectador gosta, o internauta gosta, a equipe gosta. Eu acho muito bom aqui quando você vem e que você venha trazer mais conteúdo aqui. Divida esse conteúdo que você tem com a gente. Voltarei sempre, estou à disposição, sempre que vocês quiserem, é um prazer e é muito bom estar aqui e poder compartilhar esse conhecimento. Todo mundo gosta. Que bom. Todo mundo gosta. O internauta, o telespectador, a equipe, eu, todos nós gostamos muito das suas orientações. São muito práticas e muito decisivas. Deus te abençoe cada vez mais e continue a brilhar, que hoje você está um sol. Né? Você sempre traz muita luz para cá, você sempre traz muita luz para cá. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com que roupa você vai construir um novo mundo? Com que roupa eu vou? A camiseta básica da Hering está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com carbono negativo, o impacto é positivo. Com que roupa eu vou? Porque cuidar do planeta também é básico. Hering, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você.
Mega Web TV, a TV que valoriza você. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1.000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. Para sempre muito mais. Dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar. Com conteúdo que arrasa. Na banda larga e no celular. Com a Claro eu sou muito mais. Claro, tudo junto e conectado. Supernatural, a luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto que repercutiu muito nas redes sociais. Contrato ou acordo pré-nupcial. Nós falamos isso, inclusive, aqui no programa, claro, conversamos com uma advogada naquele momento e ela falou o seguinte: você pode, inclusive, colocar uma cláusula que, se o seu companheiro ou companheira te trair, aquilo pode significar o rompimento do seu contrato e, claro, já se baseando no contrato pré-nupcial. Que confusão é essa? Não acredito. Que história é essa? Eu posso prever que se o meu companheiro ou minha companheira me trair, eu posso acabar ali com o relacionamento? Pelo que falou a advogada naquele momento, sim, mas eu pedi que ela voltasse, conversasse com a gente com mais detalhes, se é realmente isso, essa história aí. Conversei com a doutora Vanessa Fernandes, ela que é advogada de família e herança, está de volta no nosso programa, sempre muito elegante, muito fina, e agora vai tirar essa dúvida nossa. Aquilo foi uma brincadeira, aquilo foi sério, porque repercutiu muito. Das pessoas colocarem uma cláusula dessa num contrato pré-nupcial, isso existe? Isso existe e é válido, é legal colocar isso. Legal em questão de legislação. É possível sim, né? Claro que desde que ela sirva para as duas partes. Porque não pode haver num pacto desse cláusulas que beneficiem e prejudiquem em grande escala o outro. Doutora, deixa eu só fazer uma pergunta. Quando se fala em contrato pré-nupcial, as pessoas já associam aquilo a uma pessoa que tem posses, ou quando um casamento ali envolve herança, envolve dinheiro e fortunas, né? Então ali as pessoas já associam isso. Um casamento normal não precisa, as pessoas não fazem contrato pré-nupcial, não é isso? Como é que funciona isso? Qualquer um pode fazer ou não?
Sim, qualquer um pode fazer, porque o pacto, ele não serve somente para questões patrimoniais. Ele serve também para questões de convivência do casal e da família. Então, por exemplo, além da questão de fidelidade, que é um dever do casamento, o Superior Tribunal até entendeu recentemente que ele entende que não existe casamento a não ser o monogâmico, que é com uma pessoa. Então, são deveres do casamento. Um deles, a fidelidade. Tem pessoas que podem colocar cláusulas sobre os deveres domésticos dentro de casa. Deveres a gente viu domésticos? Como assim? Lavar vasilha, essas coisas assim, arrumar casa? Exatamente. Pode colocar e colocam. Então, é permitido pela legislação, porque é um livre pacto entre o casal. É um pacto feito para a boa convivência do casal durante o casamento e num possível divórcio. Então, não é um pacto que serve somente para um caso de um divórcio. Não. Para durante o casamento, ele é válido sim. Então, as pessoas se enganam quando pensam que eu só preciso fazer pacto se eu tiver muitos bens antes e etc. Não precisa. Não precisa de fazer só nesse intuito. Outra questão também é que as pessoas podem fazer um regime de casamento próprio delas. Mesclar um pouquinho de separação total de bens com comunhão parcial. Ah, é? Sim. Porque aqui eu já apresentei matéria há muitos anos, né? Falando com o Sr. Antônio do Prado e perguntando justamente sobre essa questão de regime de casamento, né? E ele já me apresentava aqueles: separação total, parcial de bens ou comunhão total. Universal, isso. Ainda tem o participação final nos aquestos. Não, isso eu não sabia. É porque são vários detalhes, né? Agora, que você pode fazer um regime próprio, somar os dois, isso aí realmente... Sim, um exemplo assim bem básico é que a casa onde a família vai residir será comunhão parcial de bens, será meio a meio para cada. Os veículos serão separação total de bens. Isso é um exemplo bem básico de uma mesclação de regime de bens. É muito interessante, por um lado, quando você pensa do lado racional. Quando você vai pensar do lado emocional, porque os casais, os nubentes ali, né, eles estão ali muito envolvidos com o casamento, tem todo um romance ali envolvido, né, tem toda uma poesia, então só querem saber de amor, de casar e ter a família, né? E acham até desconfortável fazer um acordo pré-nupcial. É como se você pensasse na separação antes de acontecer o casamento, né? Então fica aquele lado racional brigando com o lado emocional. E muitas vezes o lado emocional vence naquele momento, né? E o racional fica para trás. Mas depois vem os problemas, né? Como que administrar isso? Exemplo, o marido, geralmente o homem é um pouco mais racional do que a mulher mais emocional. Geralmente, não é regra, tá? Claro que não. Mas como contornar uma situação dessa? O marido chegar para o advogado e falar: você só conversa com ela para ela entender aí que eu não estou pensando na separação futura. Como é que funciona isso? Como é que é a realidade lá no seu escritório, doutora? Bom, primeiro ponto que eu mostro é que o pacto ele não serve só para o divórcio. Ele serve para a boa convivência do casal durante o casamento. E ele resguarda inclusive a mulher, porque às vezes a mulher pensa: ele só pensa em dinheiro, ele só pensa nisso. Aí eu falo: mas você também tem que pensar que você tem que se resguardar. Você não sabe o dia de amanhã, você quer ter filhos, às vezes você resolve parar o seu trabalho e ser dona de casa, então eles já podem colocar ali uma previsão de pensão alimentícia para a esposa. Então o primeiro ponto é mostrar que não é só para divórcio, é para a convivência do casal ser duradoura, ser tranquila. E se porventura a gente vier a pensar num divórcio, é aquela história: é melhor se prevenir do que remediar. Porque um divórcio sem uma programação, sem um planejamento, ele é muito mais complexo. As pessoas podem sair dali, além do emocional extremamente abalado, saem com o financeiro extremamente quebrado.
E um pacto pode totalmente resguardar as pessoas nesse sentido. Quantos e quantos casos que chegam lá no escritório de bem reservado? O que é isso? A mulher ou o homem tinham um imóvel e se casam. E aí, durante esse casamento, pega o imóvel que era do outro, vende e compra outro imóvel. Só que aí se separam. Fica o imóvel que era do outro. Como que vai ficar isso num divórcio? O outro vai querer parte dele no imóvel novo que foi comprado. Porém, o outro pegou o dinheiro que era dele, um bem que era dele, e vendeu, né? Para comprar algo para o casal. E aí? Aí um fica no prejuízo porque ele já tinha aquele bem. Se isso estivesse num pacto, essa briga teria sido resguardada, um já teria resguardado. Mas não, aí tem que comprovar que aquele bem era reservado àquele marido ou àquela mulher. Eu já tinha aquele imóvel, né? E isso poderia ter sido resguardado. Quantos e quantos casais chegam brigando por causa de pasta de dente, por causa de lixo? Porque o direito de família é muito assim. Eu não sou 100% a favor de divórcio. Primeiro eu vejo se o casal realmente tá no momento de pedir divórcio ou se eles estão numa briga. Que às vezes eles estão brigando e vem com aquela de vou contratar um advogado e acham que o advogado vai resolver, para chamar a atenção um do outro, para ver se o outro muda. E se isso estivesse num pacto colocado lá, quem vai cuidar disso e disso, quem vai cuidar dos filhos, quem vai cuidar de limpar a casa em tais dias, isso talvez a briga não aconteceria. É impressionante, mas a gente tem que pensar que o casamento ele é a maior sociedade de uma pessoa. Porque ali você não está partilhando só bens, você está partilhando a sua vida, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada, a sua família. E é um tabu, né? É um tabu, as pessoas têm esse tabu, acham que é um horror. Mas não, os casais hoje em dia, a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas querem se prevenir de problemas. E o pacto antinupcial, ele vem com esse intuito de prevenir. Vida 2 é uma coisa muito difícil, né? Principalmente porque são pessoas totalmente opostas. Vamos aqui exemplificar um homem e uma mulher. O homem tem as características dele, a forma de ver dele, a forma dele conduzir a vida dele. A mulher é antagônico, né? É uma outra forma de vida, é uma outra forma de conduzir, né? Ali. E colocar os dois juntos ali é um desafio, né? Porque tudo é muito interessante, né? A questão do casamento, do amor, enfim, tudo. Agora, repetir todos os dias uma determinada tarefa que a pessoa não gosta de fazer, né? Vamos dar um exemplo aqui. Igual a senhora citou há pouco, inclusive no intervalo comercial, colocar o lixo fora, né, da casa e tudo. Toda vez eu tenho que pedir para ele para colocar o lixo, né? Toda vez pedir para ele colocar o lixo. Imagina isso durante 20 anos, todos os dias, ela pedindo para ele colocar o lixo na porta. Chega no momento que ninguém aguenta mais, né? Ou ela desiste de vez, né? Ou então, mas vai divorciar por causa disso. Às vezes também é o pingo d'água no copo cheio, né? Eu acho que as pessoas têm que administrar isso também. Às vezes tem outras situações que vão acontecendo ali, a pessoa não fala, né, para o outro, que aliás eu acho isso um dos principais problemas de um relacionamento, é a falta de diálogo, né? As pessoas não param e conversam francamente, olhando um nos olhos do outro, né? Não gosto que você faz isso, não estou gostando disso, quero que muda isso. Isso me faz mal, eu não me sinto bem quando você faz isso. Eu acho que falta um pouquinho, né? É claro que para mim é fácil falar que eu estou de fora, né? É difícil para quem está lá dentro. Mas nós temos que um dia parar com isso, né? Vamos mudar essa história, vamos fazer uma história diferente, né? Agora, o acordo pré-nupcial nessas características, eu acho bem interessante. Mas fica a dúvida, será que será cumprido? Com tantos detalhes assim? E como é que fica isso no dia a dia, né? Olha, você não colocou o lixo na folha, vou separar, hein? Divórcio agora, hein? Porque tá lá no contrato. Como é que fica essa condução? Elas podem separar imediato quando não cumprir alguma coisa assim? Não, geralmente nesses casos aí tem multa, tem plano B, só que isso são exceções. A maioria dos casais, elas procuram o pacto para questão de infidelidade,
Para a questão sucessória, que sucessória é questão de herança, que na maioria das vezes não é possível. Tem um precedente agora do STJ, inclusive, que permitiu um casal a tirar o outro da herança no caso de falecimento. Isso é recente. Vamos ver na prática como isso vai funcionar, porque não pode. O Código Civil, ele proíbe que você disponha de herança de uma pessoa viva. Então, por exemplo, eu sou filha e eu quero ir lá e colocar no meu pacto antinupcial sobre a herança da minha mãe. Só que eu nem recebi a herança da minha mãe. Como que eu vou colocar? Minha mãe tá viva. Eu posso falecer antes da minha mãe? Então, isso é proibido. Você dispor de algo de uma pessoa que nem faleceu. Às vezes a pessoa morre e nem deixou bens. E aí, recentemente, o STJ deu uma decisão favorável nesse sentido. O casal era casado iam se casar na separação total de bens e queriam que, no caso de falecimento de um ou outro, fossem retirados da herança. Então, eles deixavam de ser ali herdeiros naquela herança. Então, é um caso muito delicado, mas cada caso é um caso. E a gente vê também isso tudo mudando o tempo todo, né? O tempo todo. Faz esse acordo, depois muda, né? Bom, como só disse, cada caso é um caso. Eu tenho certeza que vocês estão super curiosos também. E você também vai, claro, ter em algum momento algum confronto com essa necessidade. Mas o melhor é buscar orientação de um profissional adequado, né, doutora? Isso mesmo, pessoal. Casar, procura um advogado para ver, porque às vezes você resguarda muito problema seu, da sua vida, e junta os dois, casal que tá decidido a casar, tem que conversar sobre tudo, desde dinheiro, até filhos, até tudo, para evitar um divórcio, gente. Diálogo, conversa, é a princípio de tudo, é necessário. Muito obrigado, conversei aqui com a advogada doutora Vanessa Fernandes, advogada de família e herança. Tomara que você volte o mais rápido possível, quem sabe vir dar dicas aqui para os nossos telespectadores. Pode ser? Agradeço, quem sabe. Se Deus quiser, vamos deixar na mão dele. Muito obrigado, doutora. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco. E é claro que contamos com a sua presença na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, gente.